Todos os dias ao nosso redor, nós encontramos lares aflitos, amedrontados em relação ao futuro deles. A maior dificuldade que nós vemos nos lares é a questão do relacionamento, da convivência, como dissemos agora mesmo. Em consequência, pais e filhos estão psíquica e emocionalmente desequilibrados. Então, o que fazer para iniciar o processo de tal situação? Há uma saída para as famílias, para o relacionamento de pais e filhos, marido e esposa. Nunca vimos tanto feminicídio, tantos homens matando suas esposas, suas companheiras, pais matando filhos, estuprando e matando. É uma verdadeira carnificina o que temos acontecido. Se nada for feito, eu não sei o que vai ser de nossa sociedade, o que espera os nossos filhos e os nossos netos no futuro. Quero falar mais alguma coisa sobre isso, falando que qual o contexto de tudo isso? Isso começou quando? Quando começou esse processo de desintegração familiar? Isso começou com a primeira família deste mundo. Adão e Eva pecaram. Deus criou o primeiro casal à sua imagem e semelhança. E já aconteceu deles se afastarem de Deus e começou o processo de perderem a imagem de Deus. O próprio Caim matou o seu irmão Abel. A primeira desavença, ciúme e inveja acarretou num assassinato. A imagem é parte imaterial como a alma e o espírito. O próprio fôlego de Deus foi compartilhado com o homem. É uma semelhança mental, é uma semelhança moral, é uma semelhança social. Então, nós fomos criados à imagem de Deus, parecendo com Ele, mentalmente, moralmente e socialmente. Mentalmente, o homem foi criado como um agente racional e com poder de escolha. Em outras palavras, o homem pode raciocinar e fazer escolhas. Isto é um reflexo do intelecto e liberdade de Deus. Todos nós nascemos com o livre arbítrio de escolher entre o bem e o mal. E o homem nasceu com isso. Só que quando ele desobedeceu o Senhor, ele pecou contra Deus, ele teve vergonha e mentalmente ele já tinha recebido esse intelecto da liberdade e ele não soube usar essa liberdade e pecou. Moralmente, o homem foi criado em justiça e perfeita inocência, um reflexo da santidade de Deus. Deus moralmente é santo, justo, santíssimo, 3 vezes santo. Então nós, humanos, fomos criados à sua imagem. Moralmente, nós nos parecemos com Deus. Antes do pecado, éramos tal como Deus era, no sentido moral, de justiça, de santidade. Socialmente, o homem foi criado para a comunhão. Isso reflete a natureza triuna e seu amor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo coexistem harmonicamente. Quer um maior segredo para salvar o mundo, as famílias, o Brasil? É o exemplo da harmonia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque nós fomos criados para viver em sociedade. Nós fomos criados para bons relacionamentos. E isso recebemos de Deus. Essa vontade de comungar, de relacionar, veio de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, nós nos parecemos com Deus. Deus criou um corpo e mente
sabiamente equilibrados com o universo. Plantas e animais de harmonia tal que fora desse contexto a vida do homem seria um ato de loucura. E de fato tem se tornado na proporção que nos afastamos do Criador. Veja só, o homem quanto mais se afasta de Deus, mais ele atola no pecado, mais ele atola-se nos crimes. Basta ver ao nosso redor, não preciso falar muito. Se você assistir programas Brasil Urgente, da Atena, abrir os jornais, Jornal Hoje, Jornal Nacional, 90%, 80% do noticiário é corrupção e violência. É prisão de político, o pai matou o filho, uma criança que foi raptada e sequestrada e estuprada. Nós não sabemos onde vai chegar, mas isso por que aconteceu? Porque o homem perdeu o seu equilíbrio com o universo e com o Criador. Longe de Deus, somos desequilibrados. É um ato de loucura. O próprio Jesus disse que o fazendeiro disse, olha, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado? Porque o fazendeiro disse, olha, vou juntar nos celeiros, vou pegar toda a minha soja, meu arroz, tudo aquilo que eu colhi na fazenda, vou construir novos celeiros e vou ajuntar. E dizer para a minha alma, para o meu corpo, vou viajar e ficar regaladamente. Jesus disse, olha, você é louco. Se você morrer hoje, para quem será a sua fazenda? A tua alma irá para onde? E Jesus sabiamente disse que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É loucura. É isso que o homem fez. Por quê? Porque o homem, infelizmente, escolheu não depender do Criador. E então a ruína chegou até nós, por isso que o mundo está nessa confusão e nesse monte de pecado e desgraças após desgraças, mortandade após mortandade, roubo, crime, assassinatos. Isso vai ficar pior. Então, a ruína chegou até nós. Fazendo isto, Adão manchou a imagem de Deus dentro de si e cada um de nós também manchamos essa imagem. E esse pecado, essa mancha passou, essa imagem danificada passou a todos os filhos. Por isso que Romanos 5,12 diz que, incluindo nós, recebemos o pecado que passou de geração em geração. Hoje ainda trazemos conosco a imagem de Deus, Tiago 3,9. Mas também trazemos as cicatrizes do pecado, nas formas mental, moral, social e física. Sofremos as doenças mentais. Nunca vimos tanto suicídio, tantas pessoas sofrendo do mal do século XXI, que é a ansiedade. Doenças de pânico. Nunca vimos tantas pessoas suicidando dessa maneira. A questão moral, a corrupção, nem se fale. Social, as pessoas não conseguindo se relacionar. Fisicamente, tantas doenças. Sabemos que o salário do pecado é a morte e nós só morremos porque é um decreto de Deus que nós pecamos. E por isso passamos por doenças e morte. As doenças é em consequência do nosso pecado. Além disso, o homem tem aprofundado o abismo entre ele e o Criador em escolher a filosofia do humanismo, que o coloca no centro do universo e coloca Deus fora dele. Então essa filosofia humanística, ela tem colocado o homem no centro do mundo e Deus do lado de fora. E agora nós temos também uma novidade, que é a inteligência artificial, onde o homem tem colocado a ciência, os avanços tecnológicos no centro do mundo
e Deus do lado de fora. O homem, na verdade, quer fazer, quer criar como Deus também. O homem quer ser igual a Deus. E sabemos que Satanás é aquele que se rebelou porque queria ser maior do que Deus. E tudo isso é inspirado pelo inimigo das nossas almas, Satanás.